Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar hoje continuidade aos assuntos da segunda unidade e para o sexto ano nós vamos assistir hoje uma videoaula sobre o assunto los artículos. Então, o que seriam os artículos? Los artículos são uma classe de palavra variável que se antepone a los sustantivos ou qualquer palavra ou oração com valor de substantivo, determinando seu número, singular, plural, ou gênero, masculino, feminino ou neutro. Então, os artigos são, como aqui está sendo dito, palavras variáveis. Elas são variáveis porque elas vão mudar em gênero e também em número. E essa classe de palavra, né, essa classe de palavra que nós chamamos de artículos, em português é o artigo, nós vamos sempre colocar antes do substantivo ou de uma oração que tenha valor de substantivo, certo? Então, os artigos, eles sempre vão vir antes de nomes. E eles vão apresentar algumas variações, como variação de número, pode aparecer na forma singular ou forma plural, e também variação de gênero, masculino, feminino ou neutro. Neutro é um gênero que não existe no português. Esse gênero só vai haver no espanhol, e mais adiante a gente vai saber qual é a sua forma e em quais situações nós devemos usar. Então vamos ver aqui logo abaixo alguns exemplos, né? El centro comercial está cerrado. Los centros comerciales están cerrados. Então vejam que no primeiro exemplo, eu tenho aqui em vermelho o artigo el, que se refere a centro comercial. E por que está na forma de el? Porque centro comercial é um substantivo masculino e ele está no plural. Se eu passar esse substantivo para o centro comercial é um substantivo do gênero masculino e ele está no singular. Se eu passar esse substantivo por gênero para o plural, eu vou ter centros comerciais, aí nesse caso eu vou ter que usar o artigo correspondente no masculino plural, que é o artigo los. No exemplo de baixo a gente tem la ballena es un animal mamífero. Las ballenas são animais mamíferos. Então veja que aqui em vermelho eu tenho o artigo lá, na sua forma feminina singular, porque se refere a um substantivo feminino no singular. Se eu passo esse substantivo para o plural, eu vou ter que utilizar o artigo las para me referir a las ballenas. Vamos ver agora aqui as variações dos artigos, né? E também ver em quais formas os artigos eles podem aparecer. Os artículos podem variar em número, singular, plural e gênero, masculino, feminino, neutro. Também podem aparecer em duas formas. Então, os artigos, em espanhol, eles podem aparecer de duas formas. Qual é a primeira forma? A primeira forma são os artículos definidos, quando se especifica a pessoa ou coisa de que se trata. Então, toda vez que eu me referir a um substantivo específico, né, a uma pessoa ou uma coisa específica, eu devo utilizar os artigos definidos. Quais são esses artigos definidos em suas variações? Então, na forma masculina, no singular eu vou ter el e no plural eu vou ter los. No caso do artigo singular masculino, não confundir com o pronome pessoal el com acento, certo? O artigo em espanhol é el sem o acento. Quando eu coloco um acento, eu não estou tendo o artigo, estou tendo o pronome pessoal. E a forma feminina do artigo definido vai ser la singular e las plural. Empregando esses artigos em orações, a gente vai ter o seguinte: el libro está sobre a mesa. Por que aqui eu estou usando artigos definidos? Porque eu não estou me referindo a qualquer livro ou a qualquer mesa. Eu estou me referindo a um livro específico, a uma mesa específica. Los libros estão sobre as mesas. Então, é a mesma situação, só que aqui eu estou usando as formas no plural desses artigos, porque eles estão se referindo a substantivos que estão agora aparecendo no plural. Eu também posso ter, além do artigo definido, os artículos indefinidos, quando não se especifica a pessoa ou coisa de que se trata. Então, quando eu não estou especificando, né, a pessoa ou a coisa, eu estou me referindo a qualquer pessoa, a qualquer coisa, eu devo utilizar os artigos indefinidos. E
No masculino, o singular, a gente vai ter um e plural unos. E no feminino, singular, una, no plural unas. E vamos ver abaixo alguns exemplos. Um livro está sobre a mesa. Eu aqui estou me referindo a qualquer livro, não é um livro específico. Unos livros estão sobre a mesa. O mesmo caso, né? São quaisquer livros, não são livros específicos. E abaixo, comprei uma muñeca para minha hija. Muñeca significa boneca, hija significa filha. Aqui eu estou utilizando o artigo indefinido una porque eu não estou especificando qual foi a boneca que eu comprei. Eu comprei uma boneca qualquer. E na forma, no plural, a gente vai ter comprei umas muñecas para mi hija. A gente tem que prestar atenção também numa coisa chamada regra de eufonia. Por quê? Para evitar que certas combinações entre artigos e substantivos não gerem um som estranho, existem algumas situações em que eu devo observar quais artigos eu devo utilizar, certo? Relembrando que se eu tenho um substantivo que é de um determinado gênero ou de um determinado número, eu vou usar um artigo definido e definido próprio. Por exemplo, se eu tenho o substantivo hombre, eu tenho que utilizar o artigo específico para esse homem. Então, eu posso dizer el hombre ou um hombre, porque hombre é um substantivo masculino e está no singular. E quais são os artigos que eu devo utilizar diante de substantivos masculinos no singular? El ou um. E assim por diante, a depender das diferentes variações. Só que existem alguns casos, que a gente vai ver agora, em que essa regra não vai se aplicar. Vamos entender direitinho em qual caso é esse. Dos artículos femininos, quando estão delante de substantivos femininos que começam com A ou H tônica em singular, devem ser reemplaçados por sua variação masculina singular. Então, o que está sendo dito aqui? Eu tenho um substantivo, certo? E esse substantivo, ele é do gênero feminino. E ele está no plural, ele está no singular, certo? Um substantivo no feminino e no singular. Só que esse substantivo começa com a letra A ou com a letra HA. E elas são tônicas, ou seja, essa letra que aparece no início da palavra, ela vai ser a sílaba mais forte. Nesses casos, pessoal, eu não vou poder utilizar o artigo, seja definido ou indefinido, na forma feminina, singular ou plural. Eu devo usar a forma masculina, ou seja, em vez de usar lá ou una, eu tenho que utilizar el ou um. Vamos aos exemplos. Ó, aqui a gente tem a palavra águila. Veja que a palavra águila é uma palavra feminina e que começa com a letra A. Qual é a sílaba mais forte da palavra águila? Vocês estão observando aí que é a primeira sílaba. E essa primeira sílaba começa com A. Por essa razão, eu não posso dizer la águila, e sim el águila. El águila é a forma correta. O mesmo caso vai ocorrer com a palavra hada, que significa fada. Veja que a palavra hada começa com HA. E essa palavra, essa letra, ela é a mais forte da palavra, ela é a sílaba mais forte. Então, eu não posso utilizar, por essa razão, una hada. Eu tenho que usar um hada. Vamos continuar. Sin embargo, porém, se o substantivo feminino está em plural, utilizamos os artículos correspondientes femininos em plural. Então, o que está sendo dito aqui? Se qualquer uma dessas palavras, águila ou hada, elas aparecerem na sua forma no plural, aí sim eu vou poder utilizar os artigos femininos no plural. Então, eu estou habilitado a dizer las águilas ou las hadas. Da mesma forma, unas águilas ou unas hadas, certo? Quanto ao artigo neutro lo, a gente deve observar em quais situações eu devo utilizar esse artigo. Então, vamos aqui à explicação. O artículo neutro lo, distinto de los demás artículos, sempre é usado delante de adjetivos, advérbios,
preposiciones, pronombres relativos ou de la palavra que. Assim, nunca devem anteceder substantivos, ou seja, vocês lembram a regra do início? Em quais casos eu vou utilizar os artigos? Eu vou usar os artigos sempre diante de quê? Diante de substantivos, certo? Então, os artigos definidos e indefinidos, eu sempre vou usar diante de substantivos. Só que no caso do artigo neutro lo, eu não posso usar ele diante de substantivos, ou seja, eu não posso usar ele diante de nomes. Eu só posso usar ele diante de adjetivos, advérbios, preposições, pronomes relativos ou diante da palavra que. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lo bueno de la vida es viajar. Veja que bueno que está aqui sublinhado é um adjetivo, por isso eu estou usando lo bueno e não el bueno. Outro caso, después debes correr lo más lejos que puedas. Mas aqui é um advérbio de intensidade e por essa razão eu estou utilizando o artigo neutro lo. Lo de Carlos es no hacer nada. Então veja aqui eu tenho a preposição de. Observação quanto a essa construção, lo de Carlos es no hacer nada, é que isso aqui quer dizer que é a coisa que ele mais sabe fazer, o que ele sabe fazer de melhor. Nesse caso é não fazer nada. Outro exemplo, este es el libro sobre lo cual te he dicho. Qual aqui é um pronome relativo e por isso eu estou utilizando antes dele o artigo neutro lo. E por fim, não sei lo que ele me dijo. Aqui eu tenho a palavra que e por essa razão, antes dele eu estou usando o artigo neutro lo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos tirar agora na monitoria e vamos dar seguimento à nossa aula com a realização de alguns exercícios sobre esse assunto.